poder entender a variedade de climas que existe no continente americano, e tem que levar em consideração os fatores que influenciam no clima da América. Porque o clima, para existir um clima em determinado lugar, aquele clima ali é, né, o resultado de vários fatores juntos, né, de várias coisas ali que vão influenciando, tá bom? E no continente americano, certo, existem 4 fatores, né, que influenciam bastante no clima do continente, certo? Primeiro é a latitude, depois tem as correntes marinhas, as massas de ar, também tem o relevo, que a gente pode falar como altitude, né, também está relacionado à altitude. Então, esses 4 são principais, mas também tem outros que influenciam também, como a continentalidade, ou seja, que é a distância do oceano, e a maritimidade, que é a proximidade do oceano. Tá bom? Então, esses fatores, eles juntos, né, vão determinar a variedade climática que existe no continente americano. E o primeiro fator aí que nós podemos ver, certo, que influencia no continente, no clima do continente americano, é a latitude. Então, nós vimos lá no 6º ano, né, que latitude é a distância de qualquer paralelo, ou seja, de qualquer ponto da Terra, em relação à linha do Equador. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio é o clima. Quanto mais próximo, mais quente. Isso porque os raios solares chegam com mais força no centro da Terra, certa região equatorial, na região tropical. Né? A região tropical é aquela zona do planeta onde está entre os trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. Então, no nosso planeta existem 5 zonas climáticas. A gente vai ter do norte para o sul, zona polar ártica, que fica dentro do círculo polar ártico, zona temperada do norte, que vai ficar entre o círculo polar ártico e o trópico de Câncer, zona tropical, que é a região ali do planeta que fica entre os 2 trópicos, certo? É a parte central ali do planeta, a faixa central do planeta. Vamos ter a zona temperada do sul, que vai ficar entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. E vamos ter a zona polar ártica, que vai ser a região ali que vai ficar dentro do círculo polar ártico. Então, nós podemos observar aí no mapa que a América, ela vai desde o Polo Norte, certo? Desde lá da zona polar ártica, até a zona temperada do sul, certo? Então, ela passa por 4 zonas da Terra, 4 zonas climáticas. Né? Então, por passar por essas zonas climáticas, vai determinar, né? Vai ter climas quentes, climas frios, climas amenos, climas polares, né, dentro do continente. O outro fator que influencia no clima, né, são o que? As correntes marinhas. Nos oceanos existem verdadeiros rios de águas, certo? Com características próprias, né? Algumas com características frias, outras com características quentes. Né? Então, esses rios que correm, né, dentro dos oceanos, né, se você assistiu Procurando Nemo, você já prestou atenção que, né, quando o pai dele está à procura dele, eles entram, né, numa correnteza de água junto com as tartarugas. Então, aquela ali é uma corrente marinha, né, que leva em direção, né, aos Estados Unidos. Então, as correntes marinhas é isso. São grandes rios de água salgada que ficam se deslocando dentro do oceano, né, em direções específicas. Essas correntes elas são formadas por o movimento da Terra, certo? O movimento de rotação da Terra faz com que ocorram essas correntes de água e também pelo vai e vem das marés. A gente sabe que por conta da Lua existe esse encher e secar das marés, formando assim também as correntes marinhas. Essas correntes marinhas, elas, dependendo de onde elas se formam, elas têm características de quente, né, e características frias. Né? Por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, a corrente do Golfo,
certo? Ela vai até a Europa. Então é uma corrente quente, ou seja, ela leva água quente aos mares gelados da Europa, né, fazendo com que essa região ela não sofra muito com frio, né? Já aqui na Califórnia, né, pode ver que é uma corrente fria. Então essa região aqui é uma região de águas frias. Mesma coisa aqui, ó, na costa leste e na costa oeste da América, né? A corrente de Humboldt, certo? Ela se forma aqui na região ártica e vai em direção à costa oeste da América, né? Trazendo assim, trazendo friagem, né, para essa região. Mesma coisa, já que no litoral brasileiro, as correntes que agem aqui são correntes de águas quentes, né? Então, as correntes marinhas também influenciam bastante no clima da América. Outra coisa são as massas de ar. Então, do mesmo modo que nos oceanos existem esses rios de água, né, na atmosfera também existem grandes blocos de ar com características de calor, características de frio. E essas grandes massas de ar, esses grandes blocos de ar são chamados de massas de ar. E essas massas de ar elas podem ser quente, fria, certo? Úmida ou seca. Então, dependendo de onde ela se forma. Geralmente as massas de ar que se formam sobre o oceano, a gente pode ver aqui algumas, ó, massa de ar tropical, massa de ar equatorial, tropical, MT tropical, ME, massa de ar equatorial. Essas que se formam sobre o oceano, geralmente elas são quente e úmido, ou seja, elas trazem calor, mas também trazem chuva, porque são formadas também pela evaporação da água. Já essas que se formam aqui, ó, por exemplo, aqui na África, tá vendo? CT, ou seja, continental tropical, que é continental tropical. Essas massas de ar, quando elas se formam sobre o continente, elas trazem calor e são secas, ou seja, não trazem chuva. Por isso que essa região aqui, onde nós temos o deserto do Saara, e aqui também nós temos o deserto do Kalahari, na África. Aqui também nós temos um aqui, ó, região dos Estados Unidos do México, também tem um deserto, né? Então, quando essa massa de ar ela se forma sobre o continente, ela é quente e seca. Quando ela se forma sob o oceano, ela é quente e úmida. E também tem as massas de ar fria, né? Somente aqui temos as massas de ar polar. Essas massas de ar aqui, elas atuam aqui no sul do Brasil e no sul da América do Sul. E aqui no norte também nós temos algumas massas polares que também agem sobre aqui o norte da América do Norte. Então, e outra influência no clima nós vamos ter que é o relevo. Então o relevo ele influencia de duas maneiras. Ele influencia através da altitude, né, locais mais altos são mais frios, é isso porque a quantidade de gases é menor. Então, como a quantidade de gases é menor, esses gases eles não vão absorver, a absorção de calor também vai ser menor. Então, por isso, os locais mais altos vão ser mais frios. Locais mais próximos ao nível do mar também vão ser mais quentes, porque a quantidade de gases vai ser maior e a absorção do calor também vai ser maior. E também o relevo, eles funcionam como uma barreira natural para as massas de ar. A gente viu ali que, quando estudou sobre o relevo, que existe uma grande cadeia de montanha que vai desde o Alasca até o sul da América do Sul. Então, a disposição desse relevo é uma disposição norte e sul. E a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas, formam uma barreira natural para as massas de ar úmida que vem do Oceano Pacífico, fazendo com que as áreas após a Cordilheira dos Andes sejam áreas mais secas, porque as nuvens elas não conseguem ultrapassar a Cordilheira dos Andes, então elas perdem umidade, antes ficam mais leves, sobem mais um pouco, assim consegue ultrapassar a cordilheira. Então, o relevo influencia dessas duas maneiras, através da altitude e também
como uma barreira natural para a penetração das massas de ar com chuva.